A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro por suspeita de coação de autoridades para livrar o ex-presidente do julgamento por tentativa de golpe de Estado. Peritos da Polícia Federal conseguiram recuperar mensagens do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro que ele tinha apagado. O aparelho foi apreendido durante a investigação da PF contra o ex-presidente e o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que apura a atuação deles por coação durante o processo que investiga a tentativa de golpe. Segundo os investigadores, mensagens de texto e áudios mostram um conjunto orquestrado de ações praticadas pelo grupo investigado, voltadas a coagir membros do Poder Judiciário e, mais recentemente, do Poder Legislativo, Câmara e Senado, de modo a tentar subjugar os respectivos chefes de poderes aos anseios do grupo criminoso, com a finalidade de obtenção de vantagem indevida. Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde o começo do ano. No dia 7 de julho, quando o presidente americano Donald Trump publicou mensagem numa rede social criticando o processo contra Bolsonaro, Eduardo enviou mensagens ao pai, segundo a PF, evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas de 2022, mas sim interesses pessoais no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro na ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado. Eduardo afirmou: se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa, num semiaberto. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Numa outra mensagem do dia 10 de julho, o deputado Eduardo advertiu Jair Bolsonaro da necessidade de publicar em rede social um agradecimento, chamado por ele de tweet vaselina, como forma de reconhecimento e agradecimento ao presidente Donald Trump pelas medidas aplicadas contra o Brasil. A mensagem diz: opinião pública vai entender e você tem tempo para reverter se for o caso. Você não vai ter tempo de reverter se o cara daqui virar as costas para você. Segundo a PF, uma referência a Trump. Aqui é tudo muito melindroso, qualquer coisinha afeta. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com cadeia, você não será preso. Mas tenho receio que por aqui as coisas mudem. Mesmo dentro da Casa Branca, tem gente falando para o 01. Ok, Brasil já foi. Vamos para a próxima. Em outra mensagem do dia 15 de julho, segundo a PF, Eduardo disse ao pai que a Magnitsky de Moraes estava muito próxima. 15 dias depois, os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky, impondo restrições financeiras ao ministro Alexandre de Moraes, bloqueando contas bancárias e possíveis bens dele em território americano. A PF indiciou Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, por tentativa de obstrução de justiça naquele processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. Os investigadores também pediram medidas restritivas contra o pastor Silas Malafaia. Isso porque, ao analisar as mensagens e arquivos do celular do ex-presidente, a polícia encontrou indícios de que o pastor agia junto com Jair Bolsonaro e Eduardo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou uma operação de busca e apreensão contra Malafaia. Na decisão, Moraes afirma que as ações de Jair Bolsonaro, conforme salienta a Polícia Federal, demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com seu filho, Eduardo Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à justiça e clara finalidade de coagir esta corte no julgamento da ação penal.
Em seguida, Moraes diz que a continuidade das investigações demonstrou fortes indícios de participação de Silas Malafaia na empreitada criminosa, de maneira dolosa e com unidade de desígnios com Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O ministro afirma que as mensagens no celular apreendido de Jair Bolsonaro indicam que Silas Malafaia exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado, que tem por finalidade coagir os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades brasileiras, com claros atos executórios no sentido de coação no curso do processo e tentativa de obstrução à justiça. A polícia recuperou vários áudios trocados entre o ex-presidente e Malafaia. Num deles, Jair Bolsonaro comenta a tentativa de governadores aliados irem aos Estados Unidos para negociar o fim do tarifaço e afirma que isso só ocorrerá com a anistia. Ela fala que o mais tenho feito é conversar com pessoas mais acertadas, assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Malafaia respondeu também em áudio. Segundo a PF, ele orienta Bolsonaro a dizer que a única saída para reverter as sanções impostas pelos Estados Unidos seria uma anistia aos acusados pela tentativa de golpe. Eu não quero ver retaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim, esse golpe que não existiu. Esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF nem suas famílias serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia que o problema está resolvido. Outro ponto destacado pela Polícia Federal é a movimentação financeira dos investigados. A PF apontou que, mesmo com a proibição de se ausentar do país desde fevereiro do ano passado, o ex-presidente realizou operações de câmbio no valor de R$105 mil para a compra de moeda estrangeira. Os investigadores também identificaram transferências de Bolsonaro para a esposa, Michele Bolsonaro, e de Eduardo para a esposa, Heloísa Bolsonaro. A PF afirma que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro utilizaram de diversos artifícios para dissimular a origem e o destino de recursos financeiros, com o intuito de financiamento e suporte das atividades de natureza ilícita do parlamentar licenciado no exterior. Na análise do material apreendido, foi encontrado ainda um arquivo de texto com 33 páginas de 10 de fevereiro de 2024, que, segundo a PF, indica que Jair Bolsonaro planejava pedir asilo político na Argentina. O documento foi salvo no celular de Bolsonaro 2 dias depois da deflagração de uma operação que apreendeu o celular do ex-presidente. A minuta da carta diz: de início, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. No âmbito de tal perseguição, recentemente, fui alvo de diversas medidas cautelares. E concluiu solicitando asilo político na Argentina em regime de urgência. Ele justifica: por me encontrar na situação de perseguido político no Brasil, por temer por minha vida, vindo a sofrer novo atentado político, uma vez que não possuo a proteção necessária que se deve dar a um ex-chefe de Estado, bem como por estar na iminência de ter prisão decretada, de forma injusta, ilegal, arbitrária e inconstitucional. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifeste no prazo de 48 horas sobre os reiterados descumprimentos de medidas cautelares impostas pela Corte. A TV Globo procurou o advogado de defesa de Jair Bolsonaro, mas não teve resposta. O deputado Eduardo Bolsonaro publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais. Eduardo negou que tenha tentado interferir em processos no Brasil e criticou o relatório da Polícia Federal, chamando de delirante. Ainda na nota, Eduardo Bolsonaro disse que vive sob jurisdição americana, amparado pela liberdade de expressão e